Amém? Abrir em Colossenses, a palavra que eu trago hoje está em Colossenses capítulo 4, versículo 6, lembrando mais uma vez que estamos trazendo mensagens na live da meia-noite. As últimas 5 mensagens foram referentes a Colossenses capítulo 4, referentes aos últimos pedidos que Paulo fez àquela comunidade cristã na cidade de Colosso, de como que eles deveriam de agir, de como que eles deveriam de proceder, e o Espírito de Deus tem nos usado para nessas lives da meia-noite lembrarmos dessas palavras, desses pedidos. Então, entre os últimos pedidos, destacamos 6. Já falamos sobre 5 e hoje vamos falar sobre o 6º pedido de Paulo aos Colossos, aos irmãos e irmãs daquela cidade. Versículo 6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Certamente, eu creio que isso será exigido de nós, que seja nesta sexta-feira, seja nos próximos dias, isso será exigido, isso será cobrado, isso será lembrado pelo Espírito Santo a nós. Quem sabe no decorrer desse dia, você tem uma conversa marcada, né? Você precisa falar algo com alguém nessa sexta-feira e Deus está te preparando nesta noite para que você possa falar nessa sexta-feira, no sábado ou nos dias a seguir com essas pessoas a quem você tem que se dirigir. O texto aqui diz que a vossa palavra seja sempre agradável. Paulo não está dizendo aqui da pregação, ele está dizendo aqui da fala, desse instrumento tão importante da vida humana, né? Dessa ferramenta tão importante da vida humana, que é a fala, que é a comunicação. Então serve sim também para nossa pregação, serve para a maneira como transmitimos um estudo, uma live, serve também, isso aqui é importante. Mas esta palavra seja sempre agradável, em especial nos relacionamentos sociais e principalmente agora que você está precisando ficar em casa junto com os seus familiares, né? Você que ainda está socialmente lidando com muitas pessoas, esse relacionamento, essa fala, ela precisa ser agradável. E a palavra agradável aqui indica uma transmissão de beleza, que a vossa palavra seja sempre agradável, ou seja, transmita beleza, transmita graça, seja a nossa palavra um discurso digno de Cristo. Mas também ele diz que além de agradável, a nossa palavra deveria de ser temperada com sal, ou seja, preparada, saborosa, sensata. Eu lembro aqui quando Isaac, antes de liberar uma bênção sobre a vida de Esaú, pediu que seu filho fosse ao campo preparar-lhe uma comida saborosa, um alimento saboroso. A nossa fala pode ser aquela comida saborosa que o pai, no caso o Isaac, gostaria de se alimentar de uma comida saborosa e depois ele abençoaria o seu filho. Então a nossa palavra, além de agradável, de transmitir graça,
de ser um discurso digno de Cristo, ela deve ser temperada com sal, saborosa, sensata, preparada. E qual é a razão disso? Qual é a razão da palavra ter a nossa palavra ter esses dois elementos? Ser agradável e temperada com sal. Nós temos a razão no próprio versículo 6, que diz assim: para saberdes, veja, o para aqui está indicando a razão de por que a palavra tem que ser assim. A fala, por que ela deve ser assim? Para saberdes como deveis responder a cada um. Para saberdes como deveis responder. Isso aqui nos lembra de forma e de conteúdo. Para saberdes como deveis responder a cada um. E aí, para isso, ou seja, devemos... qual é a intenção de Paulo aqui? É como se ele estivesse dizendo a ele, aos irmãos, nós devemos estar bem informados sobre a nossa fé. A gente pode não dominar assuntos sociais, filosóficos, políticos, matemáticos, administrativos, a gente pode até não dominar muito essas coisas, mas o que não pode faltar na fala do cristão é o domínio sobre a sua fé, é o conhecimento sobre a sua própria fé. Não precisa conhecer, seria importante, porque o conhecimento ele é sempre aproveitável, Mas, pelo menos, o que Paulo está dizendo a eles, pelo menos estejam informados sobre a vossa fé, estejam bem informados sobre a vossa fé, para saberdes como deveis responder a cada um. E como que responde a pergunta dessa sociedade hoje? Como nós vamos responder sem absurdos, sem heresias, coisas vazias? Como que a gente vai responder às necessidades se nós não dominamos nem sobre a nossa própria fé? Então esse versículo 6, ele está instigando a isso. E aí, para isso, tem 4 coisinhas aqui bem rapidinhas. A primeira, que é importante, para você poder informar bem sobre a sua fé, você precisa se aplicar, ser uma pessoa aplicada. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Diz 1 Tiago 4, versículo 12 e 13. Então é necessário ser uma pessoa aplicada. Aproveite esse tempo. Leia a Bíblia, leia os livros da palavra de Deus. Leia os profetas, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas maiores e menores, os livros poéticos, os livros históricos. Leia os evangelhos, as epístolas. Leia a palavra do Senhor, se aplique. Uma segunda coisa importante para você poder informar sobre a sua fé bem. Veja, é tanto a maneira de passar a informação, como também o conteúdo é importante, porque não adianta sermos jeitosos no falar e nossas palavras serem vazias, como também não adianta termos muito conhecimento e não sabermos como passá-los. Então peça isso a Deus nessa noite. Fale com Ele: Senhor, me ajude nessa área da minha vida, que é tão importante, em especial nesses dias que o Senhor nos chamou para ser testemunhas. E uma boa testemunha, a palavra dele é agradável e é temperada com sal. Ele sabe como responder sobre a sua fé, pelo menos. Sobre a sua fé você tem que dominar. Não pode o muçulmano dominar a fé cristã e você não dominar.
Não pode alguém que está desviado no mundo dominar as coisas da palavra de Deus. Pessoas de outras religiões que conhecem mais a palavra de Deus, conhecem mais sobre a fé do que o povo de Deus. Nós não podemos. Mas há uma segunda coisa além de se aplicar, se afadigar. Isso não é sem custo. A gente não... A única coisa gratuita que nós recebemos de Deus é a salvação. E quando você estiver perante um político, perante um governante, e você foi arrastado, então você foi preso, você foi pego de surpresa, o Espírito de Deus vai botar a palavra na sua boca. Por quê? Porque nesses momentos você não está esperando. Você não sabe, não dá tempo de você pegar sua Bíblia, não vai dar tempo de você pegar nada. E aí nesse momento que você está totalmente despreparado, porque você não esperava aquilo acontecer, então o Espírito Santo vai botar a palavra na sua boca. Mas no nosso dia a dia, nós não podemos usar isso como desculpa. Então, seja uma pessoa aplicada e se afadigue. E como? Capítulo 5, 17 de 1 Timóteo. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Os que se afadigam na palavra e no ensino. Aqueles que se cansam mesmo. Eles passam minutos e horas lendo a palavra de Deus, buscando os recursos, conhecendo. Está aqui, 1 Timóteo 5,17. Depois você pode fazer uma reflexão melhor. Mas há uma terceira e penúltima coisa que é importante para você poder informar bem sobre a sua fé. Sobre as outras coisas, eu não entendo. Hoje foi engraçado que o pastor Carlos estava pregando e falou sobre a questão da construção, né? Eu realmente, eu sou bem frágil, sou esforçado, mas não manjo praticamente nada, né? Muito pouco. Eu não manjo também muito de mecânica, eu pouco sei de mecânica, mas nós temos tentado, eu conheço um pouquinho da palavra de Deus, né? Mas eu preciso crescer muito mais, né? Nessa área aqui, pelo menos, que é a área que somos chamados, nós temos que ter um domínio. Você não vai, de repente, saber como mexer num motor de geladeira. De repente, você não sabe como consertar sua máquina de lavar, né? Não sabe botar um bujão de gás, aí já é demais, né? Não saber trocar um bujão de gás já é demais. Não saber trocar um chuveiro já é demais, né? Mas, enfim, pode ser que você não saiba. Mas da sua fé, você precisa estar bem informado. Precisamos estar bem informados. E há uma terceira coisa necessária: manejar bem a palavra, manejar bem as páginas desse livro. Já fui fazer visitas, já pedi Bíblias na casa de pessoas que visitei, que a página da Bíblia está colada, é poeira, é amarelado. Parece que a Bíblia, se a pessoa guardar R$100 ali, fica ali para a vida toda, porque não visita a palavra de Deus, né? Então, assim, tem que manejar bem a palavra do Senhor. Se você quer informar, se você quer que a sua palavra seja agradável e temperada com sal, uma terceira coisa importante: manejar bem a palavra do Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo disse a Timóteo: dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está aqui, é bíblico. Está na palavra. Se você quer a sua palavra agradável, se você quer pregar, falar, anunciar, partilhar um discurso que transmita beleza, graça, que transmita algo que é digno de Cristo, que seja saboroso, né? Então,
maneja bem, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Em quarto lugar, outra coisa importante, conciliar o discurso com a prática, ou a prática com o discurso. Se você deseja transmitir bem a sua fé, aquilo que a gente está dizendo precisa estar batendo com a nossa prática. E hoje esse é um desafio, né? Muitas palavras até bonitas, mas que não batem com a prática. Jesus disse assim aos seus discípulos, ou fazei Mateus 12, 33, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Isso é muito sério. Palavra frívola é aquela palavra superficial, é aquela palavra fútil, de pouco ou de nenhum valor. É uma palavra vazia, não tem profundidade, é superficial. E se você quer uma palavra profunda, se você quer transmitir, se você quer que a sua fala transmita aos seus familiares, aos seus ouvintes algo profundo, você precisa então se aplicar, afadigar-se, manejar bem essa palavra, conciliar o discurso com a prática. E eu encerro. A última coisa, seu falar precisa ser um falar espiritual e não carnal. Se você quer dar resposta aos anseios dessa sociedade, se você tem algo a dizer amanhã para alguém, nos próximos dias ou hoje ainda, o seu falar seja espiritual. Vai acontecer de tudo para te levarem para a carne, mas seja prudente, seja sábio, em nome de Jesus. Aproveite essa oportunidade para mostrar às pessoas quão espiritual você é. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, é o último texto que eu vou ler. Efésios 5, versículo 19 e 20 diz assim: falando entre vós, veja, falando, que é a vossa palavra, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aonde entra aqui a música secular? Aonde ela tem espaço nesse versículo? E dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que estamos transmitindo? Saudade das coisas da carne? Ou estamos transmitindo coisas espirituais? A palavra agradável, a palavra temperada com sal, ela é uma palavra espiritual, em nada carnal. Ela, se você deseja então dar uma resposta para a nossa sociedade, a primeira coisa que você precisa é estar bem informado
sobre a sua fé, sobre a nossa fé. É necessário isso, para saberdes como deveis responder a cada um. E as 5 coisas, então, que são importantes: aplicar-se, afadigar-se, manejar bem a palavra, conciliar o discurso com a prática e um falar seja espiritual, com salmos e cânticos espirituais. Com salmos e com hinos e cânticos espirituais. Nosso falar precisa ser espiritual. Amém? Que o Espírito de Deus complete essa palavra em teu coração, meu irmão e minha irmã. Paulo disse aos irmãos de Colossos: vossa palavra seja sempre agradável. Sempre agradável. Temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O que nós estamos comunicando, o que nós andamos falando, o que nós andamos partilhando. Há um jeito de fazê-lo que seja agradável, que seja temperado com sal. Amém? Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Jeremias foi um jovem e o Senhor falou: vou botar minha palavra na tua boca. E eu creio também que Deus ainda faz isso. Mas não é por isso que não deve... Deus em momento nenhum disse a Jeremias que ele devia, então... Não precisa se esforçar mais não, Jeremias. Deus em momento nenhum falou isso com ele. Deus falou: vou botar minha palavra na tua boca. Mas Deus não disse a Jeremias que era para não se esforçar, não se aplicar. Em momento nenhum da palavra. Jeremias foi até um homem que escreveu cartas. Ele tinha ali, quando teve preso, houve alguém que redigiu cartas para ele. Ele enviou cartas. Está no livro dele. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, oramos a Ti e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar a fazermos a Tua vontade e o Teu querer. Que o Senhor, porque eu sei que vem de Ti a força, eu sei que vem do Senhor a força, a ajuda. Eu me lembro, Senhor, quantas vezes no monte, quantas vezes nas minhas orações, quando ainda muito jovem, e ainda hoje, ó Pai, nos meus momentos de oração, quantas vezes eu Te pedi para o Senhor me animar para ler a Tua palavra. Quantas vezes eu implorei para que o Senhor me ajudasse, para que eu acordasse pelas madrugadas, para que eu pudesse orar mais, para que eu pudesse ler mais a palavra. Quantas vezes eu cheguei e disse isso ao Senhor, ó Pai, porque reconhecia a minha fragilidade. E nesse momento, hoje aqui, eu não peço apenas para mim, mas eu peço para os meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude, que o Senhor os dê força, para que eles possam, ó Pai, se aplicar, se afadigar, manejar bem a Tua palavra, para que eles possam conciliar o discurso com a prática, porque fácil é para nós mandarmos as pessoas lerem a Bíblia e nós mesmos não estarmos lendo. Ó Deus, em nome de Jesus, para que o nosso falar seja espiritual e não carnal, para que a canção que sai dos nossos lábios sejam apenas como a Tua palavra diz aqui, cânticos espirituais, hinos e salmos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós não precisamos, ó Pai, nos contaminar com esse mundo ou buscar os recursos musicais desse mundo, visto termos 150 lindos salmos. Ó Pai, tantas pessoas hoje que reclamam da quantidade de músicas evangélicas que às vezes não dizem muita coisa, mas, ó Pai, temos mais de 150 cânticos, ó Deus, na própria Escritura Sagrada, e muitas vezes não damos atenções para eles. Senhor, em nome de Jesus, tira-nos de nossas contradições e que a nossa palavra, a minha palavra, a palavra das minhas irmãs e irmãos aqui hoje comigo e aqueles que vão ouvir ainda essa live, seja sempre agradável, seja sempre temperada com sal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs? Eu creio que Deus vai, se é uma coisa que você entende, que você quer essa força, essa ajuda de Deus,
para te ajudar nesse processo de dedicação, para você ter algo mais profundo, não palavras frívolas, mas algo profundo de Deus para transmitir. Eu tenho certeza que Ele quer isso, Ele quer te dar essa bênção. Eu tenho certeza, em minha alma, eu tenho certeza de que esses são pedidos que Deus se agrada. Quando Ele vê o seu povo a se humilhar perante Ele, pedindo ajuda para Ele. Como eu disse, nós não precisamos dominar todas as coisas dessa vida, seria muito bom, né? Seríamos muito mais sábios ainda. Mas há uma coisa que é essencial, e não há explicação para isso. Não existe. É só pela misericórdia de Deus. Você precisa dominar bem a sua fé. Você pode não dominar bem, como eu disse anteriormente. Pode não ser uma boa cozinheira, um bom cozinheiro, né? Você pode, de repente, não ser uma excelente pessoa para passar uma roupa. Mas a sua fé, em primeiro lugar, você precisa dominar a sua fé. Para que o teu discurso não seja frívolo, para que o teu discurso não seja superficial, em nome de Jesus. O discurso de Jó era superficial, e o Senhor aprofundou a vida dele com experiências de vida, com práticas de vida. Se aprende assim também, mas não é só assim que se aprende. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, né, que você depois, se sentir o desejo de parar essa live, escrever aí, botar esses pontos, acredito que vira um sermão para você poder passar para as pessoas, ou até para tua fixação mesmo. Reflete depois esses textos, em nome de Jesus. Amém? Teu pedido de oração. Se você tem um pedido de oração, eu quero começar a orar por você. Conforme você já for aqui digitando, eu já quero estar orando por você e pelo teu pedido de oração. Ok? Você que sente o desejo nesse momento de receber uma oração específica, não precisa pedir pelas outras áreas, porque já temos orado, eu vou orar novamente. Mas eu quero orar em específico sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra temperada com sal para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Escreva então, digite aí o seu pedido de oração e eu vou estar orando em nome de Jesus. Vou botar essa canção novamente da Lauriette. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus, irmãos, para não sermos enganados pelas pessoas, para não sermos enganados por nós mesmos. Tem muitas pessoas se enganando, se subtraindo a si próprio, e isso estão fazendo por falta de conhecimento. E hoje eu quero te incentivar a você ser uma pessoa aplicada, em nome de Jesus.